Olá, olá, olá! Estamos começando mais uma edição do Nicho Responde, o nosso quarto sábado junto. A gente está aqui ao vivo com os nossos convidados especiais do dia. Hoje a gente tem o Nicho Responde sobre crítica, reflexão no audiovisual, crítica e curadoria, inclusive. Estamos aqui com dois críticos curadores. E a gente vai, durante essa uma hora e meia, explorar bastante sobre esse assunto com a ajuda dos nossos convidados. Para você que está aí e não conhece o Nicho 54, o Nicho Responde, o Nicho 54 ele é um instituto de promoção e desenvolvimento da carreira de profissionais negros no audiovisual. E o nosso intento é criar ações e programas para estimular, para refletir sobre o lugar do profissional negro dentro do setor audiovisual brasileiro. A gente promove o Nicho Responde, que começou há 4 finais de semana. A gente está justamente na metade do Nicho Responde. E o Nicho Responde ele é um programa que nasce justamente para a gente conseguir conversar com profissionais negros do audiovisual sobre a perspectiva deles a respeito do setor, dos desafios, das previsões, né, do que a gente está apontando como profissional negro dentro desse setor, em que a nossa presença ela ainda sofre muita resistência. E aí o Nicho Responde ele nasce para isso. Então eu espero muito que vocês que estão assistindo a gente mandem perguntas, podem mandar perguntas aí no Facebook, que daqui a gente vai responder. Minha ajudante, fiel escudeira, Tamires Hilário, está aí atenta para repassar as perguntas para a gente. E aí eu vou falar já dos nossos convidados, né? Falei que a gente tem um Nicho Responde especial sobre crítica e curadoria, e a gente está aqui com a Kênia Freitas, que é professora, crítica e curadora de cinema, com pesquisa sobre afrofuturismo e cinema negro, é doutora em comunicação e cultura pela UFRJ, realizou a curadoria das mostras Afrofuturismo, Cinema e Música em uma diáspora intergaláctica, A Magia da Mulher Negra e Diretoras Negras no Cinema Brasileiro. Escreve críticas para o site Multiplot desde 2012 e integra a Elviras, coletivo de mulheres críticas de cinema. Tudo bem, Kênia? Dá uma aula pra gente. Oi, gente, tudo bom? Bom estar aqui com vocês essa tarde. A gente está aqui também com o Bruno Galindo, que é crítico de cinema, além de curador e roteirista. Atualmente estuda imagem e som na Universidade Federal de São Carlos. Como crítico, participou da oficina Janela Crítica no 9º Janela Internacional de Cinema do Recife, do Talent Press Rio 2019, das coberturas críticas pelo site Cine Festivais e pelo blog Sessão Aberta, da Mostra de Cinema de Tiradentes, assim como o 7º Olhar de Cinema Curitiba e do 13º Cine Ouro Preto. Trabalhou como assistente de direção dos filmes Lua Azul e Border, do edital de cultura inglesa. Bruno, como é que você está? Tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Beleza? Boa tarde. Feliz demais de trocar essa ideia com vocês aqui. Maravilha, gente. Vamos começar, então. Só reforçando que vocês que estão assistindo a gente via Facebook, mandem suas perguntas, que a gente vai integrar aqui. Estou super curioso para essa conversa. E a primeira pergunta que eu sempre faço, e eu acho que no caso de vocês tem duas vertentes muito diferentes, eu quero entender as duas, que é a crítica e a curadoria de cinema. Como é que vocês se descobriram, né? O que do caminho de vocês, da experiência de vida de vocês, levou vocês para a crítica e curadoria de cinema, né? Quer começar, Kênia, contando para a gente? Posso sim. Bom, essa pergunta é sempre curiosa, porque a crítica e a curadoria, mas né, vamos começar pela crítica, foi algo que chegou bem tarde relativamente na minha relação com o cinema, né? Eu sou graduada em jornalismo e aí já na graduação, né, entendi que meu interesse de pesquisa, meu interesse, né, de atuação era na área do cinema, era na pesquisa, né, de audiovisual. E aí eu fui seguindo esse caminho mais acadêmico do mestrado, do doutorado, desse tipo de pesquisa e desse tipo de relação, né, com o cinema, que era uma relação de pesquisa acadêmica, de escrita acadêmica. E aí eu só fui, né, eu só comecei a escrever crítica quando eu já estava fazendo o doutorado, assim, então já tinha feito um mestrado, já tinha, né, para dizer, uma trajetória de jeito de pensar, de escrever sobre o cinema, que era outra, que era, né, essa desse campo da pesquisa, assim. E a crítica chegou, acho que num momento que, né, eu começo a escrever muito por um acaso, muito
eu estava morando no Rio e eu morava perto de uns cinemas de rua que ficam em Botafogo. Para quem conhece o Rio sabe que, né, lá ficam uns 2 cinemas que tem sempre uma programação com bastante coisa, e que eles tinham cabine. E aí alguém falou para mim, Kenny, vai lá, você não quer escrever crítica, que aí você vai nas cabines, e aí você assiste os filmes de graça e tal. Eu falei, mas tamo aí, assistir filme de graça com a gente. É só escrever? Eu falei, tá. E aí eu comecei a fazer essa escrita para o site, né, para o Cineplayers. Óbvio, né, mandei um texto antes, conversei e tal, mas foi um convite que surgiu meio assim. E o que, né, eu acho que é curioso, e aí a gente começa a pensar nessa perspectiva negra, é que eu lia crítica, né? Eu estava nessa área, eu acompanhava os festivais, eu acompanhava, assim, né? Peguei aquela geração que primeiro uma grande referência era a Contracampo, depois a Cinética, enfim, essa crítica de internet que vai aparecendo aí, né, no começo dos anos 2000 e se desenvolvendo. Acompanhei essa crítica durante todo o meu período de formação, na graduação, no mestrado, mas eu nunca me pensei escrevendo. Eu nunca me imaginei nesse lugar. Eu não via outras mulheres, não via outras pessoas negras, ninguém do meu círculo. Então, tinha um lugar mesmo que eu acho que agora a gente começa a ter, né, uma concepção diferente disso, de não me parecer ser algo que era um caminho possível, assim, que era um caminho mesmo sondável. E por isso, né, eu falo desse acaso, dessa brincadeira assim, mas porque também, de uma forma que quando eu observo o campo, né, eu vejo que para, às vezes, né, jovens brancos de classe média do Rio ou de São Paulo, isso vem de uma forma muito banal mesmo, vem muito tranquilamente ali, já, às vezes, antes de qualquer formação, não que você tem que ter uma formação para ser crítico, né? Outra coisa que a gente pode falar, mas, né, mas vem muito simplesmente como, porque você conhece outros caras que estão ali, que escrevem, que te chamam, e aí, a partir disso, né, você entra num certo circuito e começa a escrever também. Isso não aconteceu comigo porque, né, sou uma mulher negra nesse mundo que é bastante branco e bastante masculino. Então, acho que isso é um lugar para pensar, assim. E a curadoria veio, né, também ligada a esse momento de começar a escrever crítica, mas também, né, mais uma vez, ligada a um processo, talvez um pouco prático, né, de estar trabalhando nas mostras, fazendo muito produção de cópia para algumas mostras, entendendo o que era esse sistema, entendendo o que era uma curadoria por esse trabalho, assim, né, que era um trabalho que eu fazia enquanto estava fazendo a pesquisa acadêmica para complementar a renda mesmo, assim, trabalho de, né, pagar os boletos. De outro lado, uma vontade de fazer mostras das minhas pesquisas que eu não via realizadas, assim, né? Uma vontade de colocar temas, de trazer filmes e de fazer discussões que não me pareciam que estavam acontecendo no meu desejo mesmo, assim. Então, vem um pouco disso, e aí essas relações vão se construindo juntas. Muito bom. Bruno, e você? Você também tem aí uma trajetória, a Kênia falou bastante sobre essa trajetória acadêmica dela, até ela começar a trabalhar com crítica e curadoria, e você tem aí no teu currículo a produção, né, a criação também, você também é roteirista. Como é que é essa relação e esses 3 percursos paralelos? Então, é curioso porque a minha chegada na crítica está muito num lugar parecido com o da Kênia, no sentido de ser um lugar que brotou, assim. Eu estava em Recife na época, 2016, eu estava fazendo museologia na Federal de Pernambuco, mas eu sempre quis trabalhar com cinema, sempre tive relação com cinema, e eu estava nessa angústia de querer entender como é que eu entro nesse rolê aí, entendeu? Como é que eu faço isso? E aí surgiu a oportunidade de fazer o Janela Crítica, que é uma das oficinas que o Brasil tem, a gente pode falar disso. O Brasil tem muitas oficinas de produção de crítica, é uma questão que às vezes enfim, nem todo mundo sabe. E aí eu dei a sorte de ter sido o ano com o Heitor, um dos anos que o Heitor estava fazendo o Janela Crítica, né? E aí a janela se abriu, assim, eu cheguei lá, enfim, tinha todas essas referências que a Kênia trouxe,
um jeito de escrever, principalmente, que era muito pautado por essa galera que estava nessa cena, né, que é uma cena restrita. E aí lá eu descobri que, primeiro, o olhar de um crítico negro para o seu texto é um outro olhar já, né? Ele, enfim, percebe outras questões, outras demandas ali e tal. E também foi a primeira experiência que eu tive, de fato, de entender o meu corpo naquele espaço, assim. O que é circular nesse festival, o que é, enfim, tá com crachá no peito dizendo que eu posso entrar para ver as sessões que eu quiser e tudo mais. Então foi essa primeira experiência meio que... É isso, surgiu esse laboratório, vou tentar para entender como é que é estar dentro desse circuito, né? E a partir daí eu comecei a me apaixonar, de fato, pela possibilidade de escrever, né? De pensar cinema desse lugar da crítica, que é um lugar, às vezes, escabroso, né? Complexo, mas que a gente vai desmontando à medida que a gente descobre, e à medida que a gente se descobre crítico ou crítica, né? Que também tem isso, não tem um manual. É muito uma experiência subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Então, desde Janela Crítica em Recife, eu comecei a meio que entender que a crítica poderia me levar para outros lugares. Então, assim, conheci lugares através da crítica, viajando, que eu não conheceria se eu não estivesse fazendo crítica, por exemplo. Embora a gente vá questionar a ideia de que a crítica, no modelo econômico que a gente vive hoje, pouco de retorno financeiro de fato, você vai ganhar para escrever um texto de tal jeito. Isso aconteceu pouco comigo, por exemplo. Mas eu conheci, enfim, todos esses lugares que eu cito aí nessa mini bio, eu conheci por causa da crítica. Então, tem esse lugar muito inesperado, mas ao mesmo tempo que eu entendi que, ok, eu tenho algo na minha mão, eu posso trabalhar com isso para conseguir desbravar. E aí a relação com o fazer, né, que vem do roteiro e tudo mais, da ciência de direção também, é um pouco mais recente. Assim, eu escrevo, de fato, me coloco como crítico nos espaços há mais ou menos 4 anos. Eu comecei a sentar para escrever roteiro e fazer assistência de direção há 1 ano e pouco. Então, assim, tem uma descoberta ainda também. O que é estar nesse outro lugar, o que é, né, enfim, estar nesse outro front, assim. E aí a curadoria veio meio que num processo que tende a ser um processo natural na crítica. Geralmente a gente começa escrevendo texto e a gente, pelo menos no meu caso, comecei a dar aula, e de dar aula eu cheguei no espaço da curadoria, que é esse lugar de você lidar com a matéria fílmica na mão ali, né? De, enfim, você ter essa responsabilidade. Eu fiz algumas curadorias pessoais, né, que é essa curadoria autoral, né, de filmes que eu acho que precisam ser vistos dentro de uma linha de recorte e tudo mais. E também fui chamado para fazer alguns trabalhos em outros espaços. E também é um trabalho que eu gosto muito, assim, eu acho um trabalho que lida com a matéria do tempo e com essa, que é uma outra demanda que a crítica e a curadoria tem, né, de olhar para o que não está sendo visto, de sinalizar que, ó, gente, a gente precisa cuidar disso aqui, a gente precisa olhar isso aqui, vamos rever isso aqui e tal. Então foi isso, foi um processo muito espontâneo, mas que eu, ao entender que poderia ser um caminho possível, eu comecei a tatear e a moldar da maneira como fazia sentido para mim, assim. Massa, até aproveitando esse gancho, Bruno, eu queria começar a perguntar por você, o que para você é a crítica audiovisual? O que é o papel dela? O que ela faz? O que ela produz? Que tipo de reflexão ela gera? Como é que você define isso? Sou eu, né? Caraca, então, assim, eu vi que a Kenya Rio, que é isso, é uma questão, assim, a primeira coisa que você precisa fazer nesse processo é entender que a coisa é complexa mesmo. A gente não está lidando com uma função, a gente não está ali só para escrever sobre os filmes e falar se o filme é bom ou ruim e tal, e quando você entende isso, isso abre um lugar de experiência, de experimentar, né, entender que o texto pode ser maior do que o texto em si, mas ao mesmo tempo desse lugar de entender que a gente tem uma responsabilidade com a história, assim, de apontar para o que foi feito e de estar sempre sinalizando esse movimento de que, ó, novas coisas estão sendo feitas, talvez a gente precise, né, colocar esse olhar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas eu entendi que é isso, é um lugar muito sutil, entendeu? A crítica por muito tempo teve esse lugar de ser... Quando a gente pensa em produção negra, né, eu digo, às vezes não tem que ser sutil, mas é outra questão. Quando a gente pensa a nossa produção, enfim, de modo geral, eu acho que tem esse lugar de ter um tato, de ter um cuidado, de ter essa responsabilidade de ser o intermediador, sabe? Ser o meio do caminho, ser a ponte. E você, Kênia? Essa coisa de intermediador que o Bruno fala, queria que você reverberasse um pouco isso. O que é esse papel de intermediação que o crítico faz?
Nossa, não, eu ri porque essa pergunta é a pergunta, né? Assim, o que é crítica? Como é que se faz crítica? Assim, o que é esse negócio que bom, é escrever sobre os filmes, mas também não é explicar o filme, não é dizer se o filme é bom ou se o filme é ruim, não é, né, aquilo que agora está super em voga, descubra o que quer dizer o final de tal coisa. Então, não é isso, assim, né? E junto com, né, algumas pessoas que pensam crítica, eu gosto muito dessa expressão mesmo, desse intermediador. E é uma intermediação que ela é complexa já em si, porque ela é entre o texto crítico e o texto. A gente pode entender texto de várias formas, como texto audiovisual, como texto escrito, como, né, como isqueiro, como ensaio, mas entre esse texto crítico e a obra, né, e de alguma forma com a obra os realizadores e realizadoras, e de outro lado com os públicos, né? Então você está no meio de um caminho que é esse meio do caminho complexo, que você está falando ao mesmo tempo com, né, quem fez e com quem vai assistir, e nessa conversa em que às vezes o texto, o sentido vai mais para um lugar ou vai mais para o outro, mas as duas pontas ficam sempre ali como relação, e pensando que duas, mas que são quase três, porque a gente está falando também dos filmes e de quem faz, né? E aí isso vira né? Eu acho que, no geral, a gente pode pensar que qualquer crítica está nesse lugar, assim, né? Crítica que se entenda nesse sentido. Quando a gente vai para a crítica negra, como o Bruno estava falando, aí a gente vai entrar nos lugares complexos, né? Mais complexos das nossas atuações. Primeiro porque isso, a gente está falando de um campo agora em plena construção e, ao mesmo tempo, sempre ainda muito frágil, se a gente vive nesse país que é extremamente racista, né, e antinegro, assim. Então, a gente está falando de estruturas que, por mais que agora a gente consiga ver e muita coisa acontecendo, e que bom, várias pessoas fazendo filme, escrevendo, refletindo, enfim, né, um campo muito ampliado, que eu acho que, inclusive, essa atuação da Nicho, né, consegue ir colocando, né, mas ao mesmo tempo a gente entende que tudo isso tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade, para a gente usar uma palavra melhor, nesse sistema que é racista, que é estruturalmente feito, né, em cima da nossa opressão, assim. Então, não dá para esquecer isso, né? Não dá para esquecer que esse diálogo com os filmes negros, com os realizadores, é um diálogo feito nesse contexto maior em que a nossa existência é sempre de alguma forma questionada. Então, a existência dos filmes, a existência do campo, a existência de um pensamento, etc. E ao mesmo tempo, a gente também, né, acho que tem um papel, se a gente pensa agora, contexto brasileiro, esse momento do cinema negro, de mesmo... acho que a Janaína Oliveira tem falado muito de uma ideia de movimento, né? O cinema negro como um movimento. E aí, como um movimento, que a gente está falando de algo que que acontece com mais filmes, com mais realizadores e realizadoras, mas também com mais curadores, e curadoras, programadores, programadoras, com mais críticos, com mais circuito. Então, algo que isso tudo, com mais pesquisa, com mais textos teóricos, essas coisas todas juntas formam essa ideia de um movimento. E aí a crítica, e a gente pode colocar a curadoria já nas conversas, estão nesse lugar de ir junto com esse movimento, às vezes propondo caminhos, às vezes vendo que os caminhos que a própria crítica propôs não são aqueles, e se repensando, né? Acho que muito nesse processo de se construir com e de pensar junto e de tentar consolidar, fazer existir, levar a sério o nosso cinema, porque também a gente, né, entre as coisas do racismo, você vai ter também o lugar aquela aceitação, que é aquela aceitação condescendente, né? Então passa qualquer filme negro que importante é cumprir a cota, né, de tela e dizer que tem representação e representatividade, essas palavras tão complicadas. E não, assim, né? Eu acho que aí, para só tentar concluir, acho que o lugar da crítica nisso é
tentar mesmo sair da página 1 e a gente conseguir ir caminhando para conversas que ampliem mesmo esse entendimento do fazer do cinema negro, assim, né? Que levem a sério essa produção que se leva a sério, assim, né? Que a gente consiga ir criando esse campo de pensamento sobre o cinema negro. Perfeito, perfeito. Eu queria, inclusive, acho que a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa condescendência, e, enfim, sobre crítica sobre a produção negra em geral. Mas antes disso, você, enfim, me despertou uma pergunta que vocês são, acho que é leviano falar de gerações diferentes, vocês são da mesma geração, mas vocês né, são de idades diferentes. E vocês têm entradas diferentes, né, em momentos da história do Brasil recente, que assim, parecem 20 mil anos em 20 anos. Então eu queria saber, e aí eu acho que começando pela Kênia, você falou um pouco do que você tinha como referência quando você começou a entender o que era produção crítica para cinema, audiovisual em geral. O que você sentia daquela época? O que era o mercado? Ou o que era esse ofício, esse lugar de trabalho do crítico nessa época? Porque aí eu vou querer ouvir do Bruno também o que ele sente desse momento para a crítica de cinema. Queria que a gente conseguisse situar um pouco, contextualizar. Conta pra gente, Kênia. Nossa, tô tentando pensar, assim, porque pensando exatamente em mercado, assim, né, a minha geração, e aí tô pensando uma galera que no começo dos anos 2000 estava escrevendo, que são final dos anos 90, começo dos 2000, é o começo, talvez, dessa crítica feita pelos sites na internet, esses sites independentes, assim, que depois vão aumentando. E aí eu acho que é um primeiro deslocamento, né, talvez já dessa crítica do jornal, da grande mídia impressa, que era... e que por muito tempo era um campo de referência, inclusive porque você tinha, né, segundo caderno, você tinha jornalistas contratados para fazer isso, você tinha, enfim, né, com todas as formas no jornalismo, você tinha um investimento e uma possibilidade de pensamento crítico atrelado a esses jornais. E o que acontece de lá para cá, cada vez mais, é que esse espaço, essa remuneração, esse papel do crítico dentro desses, né, veículos oficiais vai sumindo, a ponto de hoje, né, serem muito poucos os jornais que têm, de fato, assim, esses críticos, e quanto também, quando tem, a gente sabe a falta de diversidade que está investida neles, né, assim. Então, essa crítica que começa a ser feita ali na internet, por esses sites independentes, pelos blogs, ela tem um pouco esse papel, né, que eu entendo na época, de tentar sair, ampliar e mudar a conversa, inclusive tentando trazer coisas para fora da pauta da grande mídia, né? Tentando falar mais de um cinema independente, tentando falar de um cinema brasileiro independente. E aí, vocês viram que eu não estou falando de cinema negro aqui, porque assim, né? Era um momento extremamente branco, né? De filmes, de pessoas, de referências, e que nem o que talvez, né? E aí uma grande mudança de lá para cá, e que nem se questionava nesse lugar, né? Porque eu acho que hoje em dia, por mais que a gente entenda que existem vários desses espaços que ainda são extremamente brancos, eles são questionados e se auto-questionam agora por uma pressão. Mas no começo dos anos 2000 era, ok, tudo bem, assim, normal, é isso, né? O cinema brasileiro é o cinema branco brasileiro. Críticos vão ser, em suas grandes maiorias, homens e brancos. E não havia, né, pensando em um grande questionamento desse lugar. Então, acho que o que eu vejo, né, de lá para cá,
primeiro essa tendência, né, dos jornais, da grande mídia, diminuir mais e mais e mais esse espaço para a cultura, para os cadernos e para o espaço crítico mesmo. Então, se já não era uma coisa viável na minha geração, pensar que você, né, ia se formar e ia escrever crítica de jornal para o cinema e ia viver disso, hoje em dia, tipo, tem nem caderno, nem segundo caderno, tem nem caderno cultural, gente, né? Assim, então, esquece. E esses sites vão se pulverizando, e eu acho que o que acontece com essa pulverização, muito acompanhada também pelas transformações, né, e pelas nossas ocupações negras e femininas nos espaços de cinema, é você ter também uma ampliação das pessoas que escrevem, dos pontos de vista, das perspectivas, que não havia, né, de uma maneira significativa, se a gente for pensar em coisa de 20 anos atrás. Bom, Bruno, com essa agora, pensando que você entrou em 2016, começou na crítica, o que você vê desse processo que a Kênia começa a relatar, né? Já, enfim, uma perda de um espaço que a gente já não ocupava dentro dos jornais e revistas, e agora, enfim, esse altos e baixos da produção de crítica para sites, para a internet. Como é que você vê isso agora? Eu acho que tem esse processo de reconhecimento que ele vai afetar a galera que está na minha idade, ali dos 24, 25 para mais, de uma maneira muito significativa, porque aí as duas diferenças que eu percebo de maneira mais contundente. As pessoas chegam entendendo mais o que é crítica. Então, por exemplo, no site, lá no Sessão Aberta, que eu resolvi abrir para a galera poder escrever também e que ser um espaço, né, de circulação desses textos. As pessoas já entendem, já tem um jogo melhor do que é a crítica, de como eu posso jogar com isso, não chega muito nesse lugar de uma certa... Enfim, de ficar meio catando no ar o que é e tal. Então, isso implica uma certeza maior de uma galera que está chegando, de que quer fazer isso, de que quer ingressar e quer experimentar esse espaço. E, ao mesmo tempo, eu acho que pensando quantidade, visualidade enfim, a ocupação dos espaços no sentido muito, muito objetivo, assim, né? Eu vejo muito mais gente preta escrevendo, assim. De 2016 para o Janela para 2020, que são 4 anos, eu percebo mudanças consideráveis para o campo da crítica, assim. Porque, sei lá, em 2018, são 2 anos atrás, a minha experiência em Tiradentes foi estar, eu com 22 anos, numa roda da galera que a pessoa mais nova tinha 40, trabalhado na Ancine e ganhando 20 mil reais por mês, né? Então você fica tipo, uau, essa solidão, que inclusive gerou um texto no Centro de Festivais depois e tal, essa solidão foi um lugar que eu falei, tá, peraí, é esse front aqui, eu vou ter que tomar porrada o tempo todo? E aí, com o passar do tempo, indo para outros festivais, comecei a perceber que não, tem mais pessoas escrevendo, eu comecei a me aproximar dessas pessoas. Algo que eu não tinha em 2016, por exemplo. Né, de falar, vou chamar a Lorena, vou chamar a Letícia, vou chamar não sei quem, vamos compor essas pessoas que estão escrevendo, para a gente sinalizar que ó, essas pessoas existem. Né? A gente está aqui escrevendo, e uma coisa que a Kenny falou um pouco atrás, que eu acho importante, que é isso, o campo da crítica negra, ou das pessoas negras fazendo crítica, é um campo real. É um campo de estudo real, não é só a gente pegando o que a galera branca fez e tentando fazer do nosso jeito. Não, existe uma tradição, existe toda uma escola, existe uma estrutura de pensamento. Então a galera está chegando muito mais com essa consciência de ocupar no sentido de mudar o tabuleiro, entendeu? Ou tacar fogo no tabuleiro e construir outro, não sei ainda, mas, mas a galera chega muito mais, eu sou crítico e eu vou fazer isso, 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 enfim, eu acho que existe essa consciência de ofício, assim, pelo menos. Opa, legal. E eu queria entender, vocês dois são críticos curadores, e eu queria saber o que cada lugar desses ocupa em vocês e como eles se conversam também, né? O que é a Kênia crítica e o que é a Kênia curadora, e Bruno crítico, Bruno curador. Se quiser, inclusive, começar, Bruno, conta pra gente como é essa intersecção. Eu acho que são dois campos que se aproximam e se repelem na mesma medida, assim, às vezes, porque o campo da curadoria é um campo um pouco mais... tem mais camadas, né? Não é tão preto no branco quanto é a crítica, assim, eu acho, de você olhar para uma obra e entender como ela está inserida numa série de questões e como ela bate em você e tal. A curadoria tem um pouco esse lugar de você
considerar outros fatores que ultrapassam, às vezes, a obra em si, ali na sua relação mais íntima com o que está sendo visto, né? Ao mesmo tempo, a crítica, e talvez seja o meu maior, o que eu mais, enfim, tenho que lidar comigo, processar no momento que eu estou escrevendo e tal, é que a crítica, embora a gente tente estabelecer outros formatos, chamar outras pessoas, escrever textos juntos e tal, tende a ser um exercício solitário. A crítica, enfim, principalmente no começo, quando você está ali tentando desbravar o espaço, tende a ser um exercício duplamente solitário, né? Porque você está, enfim, uma pessoa negra em espaços majoritariamente brancos e você está sendo uma pessoa crítica de cinema, que já é um exercício que é isso. Você sai das sessões, a gente pega nossas coisinhas e vai para o quarto de hotel escrever, sabe? Que fica ali isolado. Então, na curadoria, eu acho que existe uma relação um pouco mais, quando não coletiva, mas mais comunitária, no sentido de eu vou criar uma programação para que outras pessoas possam assistir, para que essas pessoas interajam com essa programação e a gente possa trocar. Então, eu acho que é um lugar, a curadoria implica um lugar de exposição maior que numa chave que me agrada mais. Eu acho que hoje eu estou no lugar da crítica muito mais de um filme que me atrai muita atenção, ou, enfim, uma questão que eu vejo que eu posso levantar através de um filme, e aí eu vou lá e escrevo. Mas no sentido de ritmo de trabalho mais constante, que eu fico procurando e tal, porque a curadoria também tem muito isso de pesquisa, né, de você descobrir filmes, de você descobrir composições de filmes, de você descobrir, enfim, alguém que estava fazendo filme não sei quando, enfim, ter essa relação de pesquisa e de uma certa carpintaria da coisa que me agrada muito, assim. Então eu tenho feito cada vez mais curadoria. Para você, Kênia, quais são esses pontos de intersecção e de diferença também entre crítica e curadoria? Não, é engraçado, eu acho que tem vários pontos, e talvez um ponto muito em comum é a própria, né, relação de desejo com o que eu quero fazer de cinema, no que eu quero construir, é que para mim também eu juntaria essas duas coisas com a pesquisa, e são essas vontades, por exemplo, que é projeto, né? Se a gente vai pensar um projeto geral, um projeto maior de atuação, de mesmo reconstituição do campo, de, né, eu vou falar ampliação do cânone, mas eu fico nessa dúvida, né, se é demolição do cânone, colocar fogo nele e tal, mas que são esses processos de mesmo de tanto revisão, quanto de ampliação teórica, quanto de deslocamentos em relação ao que a gente tem como cinema, assim, né? E de uma maneira bem geral, e trazendo não só, e é isso, não é só uma ideia de que você vai pegar as mesmas, que é o que o Bruno já falou, né? Pegar as mesmas ferramentas e, de repente, aí agora só a gente troca e coloca os filmes negros no lugar. Não é isso, né? É uma ideia mesmo de que o que muda é um entendimento dos processos, assim. Tem um texto agora que impactou bastante, que estou tentando pensar muito com ele, essa ideia de cinema implicado, que é um texto do Matheus Araújo dos Santos, que aí ele vai falar a partir da obra da Denise Ferreira da Silva, essa ideia de um cinema que está implicado com o mundo, assim, que está implicado com o passado, o presente, o futuro, que está implicado nas relações, que, enfim, que não é uma obra separada, sozinha, é um cinema que, para a gente ir lá no Guerra Xambu, existe no mundo, e ao mesmo tempo que o mundo é mais vasto e mais importante do que o cinema, assim, né? Eu acho que o que me interessa nessas atuações e para onde elas se encontram é nesses entendimentos dessa relação com o cinema que se implique com e que implique o corpo de quem está fazendo, pensando, existindo com isso, assim. Eu gosto muito dos textos do Bruno, de alguns textos do Bruno, e sobretudo esses textos de festivais, porque ele coloca muito o corpo dele ali mesmo, assim, né? De dizer, eu estava vendo o Travessia em Ouro Preto, naquela cidade colonial em volta de mim o tempo inteiro, e isso me desperta uma série de coisas, assim,
e entender que os filmes sempre passam nesse sentido, que não é, né, só no corpo negro que se aciona, né, que os filmes sempre existiram relacionados a outras coisas, eu acho que é um pouco esse ponto, e que aí, né, te coloca isso na crítica, mas que tem também, para mim, a ver com esse processo de curadoria e de pesquisa desses deslocamentos de epistemologia, de relação de conhecimento, do que a gente coloca ali, de como a gente se coloca ali. Então, acho que onde essas coisas se encontram, para mim, é nesse projeto mesmo de tentar, e que, né, enfim, né, quando eu falo assim, sozinha, parece um grande processo megalomaníaco solitário, mas não, assim, acho que é esse projeto conjunto de movimento, de campo, de várias pessoas fazendo isso e deslocando esses sentidos, né, sei lá, ampliando o cânone, destruindo o cânone, trazendo outro cânone, desfragmentando a história fragmentada, né, que para pensar lá na mostra do Heitor e tal. Então, acho que são esses processos. Muito bom, Kenia, porque você, enfim, já está respondendo uma pergunta que ia ser minha próxima pergunta, porque a gente está recebendo aqui as perguntas do Facebook, que tem todas elas, claro, a ver com essa relação de negritude e o lugar do crítico. Enfim, acho que a gente pode começar a falar disso, e eu queria, a minha primeira pergunta era justamente para vocês, assim, o que é ser um crítico de audiovisual negro? E aí, se isso for muita coisa, o que é o Bruno crítico de audiovisual? O que é a Kênia crítica de audiovisual, né? Que acho que é sobre isso, né? E você está, enfim, pontuando algumas coisas, como essa lógica de implicação, né? Que é um texto que ele sai de também o que é esse corpo nessa cidade, dentro desse festival, que representa uma série de outras coisas, que não é só a produção em si. E aí, eu queria perguntar para a Bruna, então, para começar, e aí, Kênia, se quiser complementar, acho que já falou muito bem, mas, claro, se quiser elaborar em cima disso também. E aí, Bruna, para você, o que difere, o que para você é crítico negro de cinema? Eu acho que, assim, a princípio, tem um repertório de formação e de captação de informação para você construir o seu lugar crítico, que é um lugar muito específico, assim. Eu acho que eu aprendi muito, né, a entender, a desmontar essa chave. Por exemplo, e aí já começando a responder um pouco, pensando isso na prática, né, primeiro pensando no exercício crítico em si, o que é você sentar e pensar uma obra enquanto alguém que é uma pessoa negra crítica. Tem um outro lado que é o lado estrutural, que a gente, daqui a pouco eu chego ali. Tem um texto, se eu não me engano, é do Mantia de Awara, acho que nem pode me ajudar, que ele fala sobre o nascimento de uma nação. Ele não fala sobre o nascimento de uma nação, mas ele usa o nascimento de uma nação. Para quem não sabe, é o filme mais racista da história desse planeta, para construir, enfim, desmontar o filme. A questão que ele encontra ali, que me interessa muito, é que é o seguinte, ele não desenvolve a crítica pensando na ideia de que eu vou falar que esse filme é muito racista e vou provar isso. Ele tem uma tese maior, que é, enfim, que é genial no texto, que é a tese de que esse filme só perdura tanto no tempo e existe de forma tão grandiosa porque o tempo no qual ele existe é um tempo racista. Ele acredita, enquanto crítico, que se o filme não tivesse sido feito ali em 1911, enfim, naquele período de 1911, dos 10 até os 20, né, do 1900, esse filme não seria o filme que ele é. Então, ele usa essa posição de todo mundo saber que ele é um crítico negro diante de um filme que é o filme mais racista de todos, para construir um outro lugar de percepção e de ao mesmo tempo, de desmontar o filme mesmo. Assim, o cara desmonta o filme naquele texto. Inclusive, eu acho que o Heitor traduziu esse texto e ele está no Urso de Lata, no blog do Heitor. Então, é um lugar que me interessa bastante, esse lugar de tensionar a partir de outras chaves, que não só, né, enfim, esse espelhamento entre um corpo negro escrevendo e um filme racista, por exemplo. Isso é um lugar. Tem um outro lugar que me interessa muito, que aí, de novo, não por coincidência, a pessoa que produz esse texto não é também crítica de cinema. Se eu não me engano, é Audre Lorde, eu não lembro se foi Audre Lorde que escreveu uma crítica sobre o Ela Quer Tudo, do Spike Lee. Eu acho que foi. Depois eu... Enfim. Mas ela escreve esse texto sobre o Ela Quer Tudo, do Spike Lee, em 1986, e ela enfim, escreve uma crítica que se opõe ao filme, né? O filme está naquele momento de, enfim, um lançamento que é super bem recebido por todo mundo e tal, e ela constrói um posicionamento que esse filme, eu acho que ele hierarquiza as relações de narrativa, colocando a mulher em detrimento da figura masculina, mesmo que todos sejam negros.
E ela faz isso no ano de lançamento do filme. E ela é a Bell Hooks, isso, Kenny, a Bell Hooks. Ela faz esse posicionamento de tensionar o filme no momento em que o filme representa uma série de coisas para toda uma geração, é o filme de estreia do Spike Lee, enfim, e ela vem dizer, gente, tem uma questão aí, e basicamente o que ela diz esse filme vai permanecer no tempo, esse filme será um clássico, mas ele tem essa questão que vai voltar no futuro, e ela diz isso, sei lá, 20, 30 anos atrás. Então, assim, é um posicionamento que valoriza esse artista que está vindo, esse cara sabe fazer filmes, mas ele tem uma visão, enfim, preocupante sobre a mulher negra nesse universo, nesse momento que a gente está vivendo. De novo, ela usa o corpo dela, usa a experiência dela para construir um outro lugar de tensionamento intelectual e, enfim, de relação com o filme. Então, acho que é um pouco isso, é sempre tensionar e estar muito atento a isso, ao que eu espero de mim enquanto crítico negro e ao que o mundo também, às vezes, espera de mim e mediar um pouco essas relações. Por outro lado, tem esse lugar que eu tenho me debatido muito, que é o lugar da estrutura em si, da grana, como ganhar dinheiro, como sobreviver, como pagar as contas, que, de modo geral, embora eu tenha encontrado um lugar saudável para mim, de entender que eu vou pensar filmes, enfim, do jeito que eu penso, escrever do jeito que eu escrevo, independente de qual seja o filme, né, estabelecer uma relação direta com o filme, ao mesmo tempo tem isso, enfim, os trabalhos que surgem ainda são muito atrelados ao cinema negro, enfim, a esse artifício, né, a esse grande campo chamado negro, que eventualmente aparece. Às vezes tenho dificuldade de encontrar trabalhos sobre outros diretores que eu gosto, que não são negros, por exemplo. Ao mesmo tempo, espera-se que eu reaja de maneira muito positiva a determinado filme ou negativa a outro filme. E aí eu tento, no meio disso tudo, entender. Eu sou crítico negro, Bruno, e a partir daí a gente constrói nosso lugar, entendeu? Então é isso, a subjetividade é muito valiosa mesmo. Muito bom, Bruno. Eu queria aproveitar aqui, vocês estão citando uma série de textos e artigos, e aí eu estou pensando aqui que depois que a gente terminar, eu vou pedir para vocês, a gente reúne os links e disponibiliza para todo mundo, porque eu estou super curioso para ler todos esses textos que vocês estão citando. Então, para a galera que está assistindo, a gente vai ter, né, em algum momento nessa semana, a gente vai publicar aí os links para os textos que eles estão citando aqui. Aí, Kênia, quero, enfim, reverberar a mesma pergunta para você. Aqui o Fábio Rodrigo está falando no nosso Facebook algo muito parecido, e a Juliana Sampaio coloca se vocês acham que a crítica negra no cinema disputa esse lugar hegemônico da crítica não negra, ou se é uma construção de algo em paralelo, o que é isso? E aí eu vou jogar essa bomba para você, Kenny, para entender o que você acha disso, enfim, e o que você acha que quer ser a Kenny, a crítica de cinema. Não, vamos lá, começar pela pergunta da Juliana, que eu acho que ela é muito boa, assim, para a gente pensar essa conversa, né, do que o Bruno já falou, que são essas expectativas de você como crítico negro, né? O que eu acho que a gente consegue fazer, ou o que me interessa fazer, mais do que talvez, né, disputar esse campo da crítica hegemônico, é localizar esse campo da crítica hegemônico, assim, né? É que ao mesmo tempo que a crítica que a gente faça seja chamada de crítica negra, mas que esse campo que a gente chama de hegemônico comece a ser chamado de crítica branca, crítica masculina branca de São Paulo, crítica do Leblon, crítica, sabe? Assim, que a gente consiga, que ao mesmo tempo que a gente se localiza, né, que a gente é nomeado e que a crítica, né, feminina vai ser sempre nomeada, a crítica das pessoas negras sempre vai ser nomeada, a crítica LGBTQ vai ser sempre nomeada, que a gente nomeie, que a crítica trans, né, vai ser sempre nomeada, mas que a gente nomeie também esses lugares normativos, esses lugares hegemônicos, né, que a gente começa a falar que, bom, quando a gente fala muitas vezes esses lugares hegemônicos brancos, a gente está falando de uma certa aquisição, mais uma vez, de repertórios, de experiências, de referências que dão conta de determinadas coisas e não dão conta de tudo. E eu acho que o que quando a gente começa a nomear, localizar e entender que não é só a nossa crítica que é localizada, né, mas que qualquer
produção de saber, e aí a gente coloca, né, a crítica dentro disso, ela é uma produção que é localizada e que vai ter os seus pontos, né, de referências, não, um campo gravitacional, a partir do qual você está entendendo as coisas, e que vão ter coisas que vão escapar, e que você não vai entender, e aí a gente, para entrar, né, talvez num outro grande pensador negro que tem sido importante, assim, que é o Eduardo Lissan, nessa ideia que a Janaína Oliveira está trazendo muito também, que eu tento pesquisar, que é da opacidade, assim, é que tudo bem a gente não entender tudo, tudo bem essa crítica não entender, e que o perigo é esses discursos transparentes que aí reduzem para explicar e para colocar num certo campo de produção, assim. Então, acho que o que talvez, né, pensando nesses lugares hegemônicos e pensando nessas diferenças, o que tem me interessado e que eu fico tentando, né, junto com esse campo, e construindo essa localização dos locais a partir do qual a gente fala, e esse entendimento de que esse local universal, esse local neutro, esse local objetivo, ele não existe. Não é que ele não existe só para a crítica negra, ele não existe, ponto. Né? E a gente precisa que esse campo que se coloca aí como universal se localize, porque quando ele não se localiza, ele constrói discursos violentos, assim, né? Uma das coisas que é violento nisso é então isso é verdade, a gente está aqui, a gente é encaixado, a gente, né, fica com toda essa expectativa de que gosta de tal filme, não gosta de tal, reage, escreva sobre tal coisa, não escreva sobre tal coisa, só fale sobre cinema negro, só veja cinema negro, enfim, adoramos cinema negro, né? Mas como o Bruno falou, a gente também gosta de muito mais coisa, escreve, pensa sobre muito mais coisa, e quando a gente consegue, né, localizar também as outras produções e dizer que, né, e reivindicar, acho que por enquanto a gente está só reivindicando que ela se localiza, que ela não se localiza muito não, a gente começa a mudar essa conversa, assim, a gente joga isso também, tira esse peso, né, da gente, essa fixação das identidades só do lugar, né, dos oprimidos, de quem não está, né, no lugar da hegemonia, e joga isso para geral, assim, inclusive para, sobretudo, nos lugares hegemônicos, para que eles se entendam como hegemônicos, né? Eu acho que isso é um ponto que, quando a gente pensa nessas atuações, e pensa a crítica negra, e pensa essas disputas, é importante. Eu não sei se tinha mais pergunta, eu perdi um pouco, mas é mais ou menos isso. Eu que estou aqui super curioso e jogo um monte de perguntas da mesma vez, mas era um pouco... Primeiro, muito interessante o que você fala, porque isso reflete em qualquer outro segmento, né? Que é a branquitude colocada como norma. Então, a crítica, ela vai ser a crítica cis, hétero, homem, branco, sempre. E a gente vai começar, a partir dali, pensar que tudo que não faz parte daquela norma, é outro campo, ou enfim, tem que criar outro paradigma, quando na verdade a crítica é a crítica, né? Mas enfim, a outra pergunta era sobre o que é a Quênia, e aí também já reverberando a pergunta do Fábio Rodrigo, que ele coloca aqui, que vê poucos críticos e críticas de cinema circulando pelos festivais. O que é para você ter esse trânsito como ser uma pessoa que produz crítica sendo uma pessoa negra? O que é essa circulação? Eu não sei, complexo isso, né? Mas circulação minha, né? Tô tentando pensar aqui, mas eu acho que tem muito... para mim, e é isso, né? Falando mais talvez desse lugar de experiência própria, assim. Foi sempre muito atravessado por essas outras atuações, né? Porque você também vai ter os críticos que, sei lá, mais escrevem ou estão muito ligados à parte disso. Para mim, por exemplo, sempre teve muito atrelado às pesquisas. E a essa própria questão, por exemplo, cobrir festivais é uma coisa que é incrível e, por outro lado, super complexo, porque te demanda um tempo, te demanda um se desligar de várias coisas, se dedicar ali a cobrir um festival por, sei lá, uma semana, 5 dias, em que você, né, suspende sua vida e vai lá se entregar a esse festival.
E pensando que é uma atividade não remunerada, né? Também. Em todos esses lugares que várias vezes, é ótimo, você viaja, você não vai gastar exatamente. Mentira, você gasta pra caramba. Mas, mas assim, você tem uma certa estrutura de acolhimento, mas, por outro lado, você também... o que eu quero chamar a atenção aqui é um lugar muito de uma classe média branca que pode sempre se dar ao luxo de, então tudo bem, eu vou viajar, tudo bem, eu não vou trabalhar uma semana, e, assim, trabalhar em outra coisa remunerado uma semana e voltar nesse trabalho não remunerado para fazer esse investimento, que é massa, que é incrível, assim, tem vários lugares, mas para a gente também entrar na parte prática da questão, que está muito ligado não só à crítica, né, se a gente vai pensar o cinema de uma forma geral, aos cinemas de brodagem, aquele lugar do mas então eu chamo meus amigos, todo mundo trabalha meio de graça, a gente faz, mas assim, quem é que tem esse tempo de trabalhar de graça, assim, pensando tempo como dinheiro e na sociedade, né? Então, acho que tem os lugares dessas circulações para os críticos e críticas negras que é complicado no lugar mesmo prático do rolê, assim, né? Ele não é um rolê para a gente pensar de fato remunerado nesses lugares, assim. Então, é sempre uma conta, para mim, e aí, né, falando das minhas experiências, sempre foi uma conta de, aqui eu posso fazer esse investimento, posso ir e ficar lá e tal, esse jogo estratégico, né, dos momentos em que você vai, mas você fala, pera, mas olhando bem, aqui eu acho que isso não, né, não é uma boa... não posso, não tenho tempo, não tenho possibilidade de fazer esse investimento em todos os momentos. Assim. Então, acho que tem isso, né? Tem, pensando nesses lugares mais práticos mesmo, e aí que são os lugares que vale muito a pena para a gente pensar como, né, pessoas negras atuando num campo em que somos minoria, pensar as estratégias de atuação e de sobrevivência nessa área. Né? Então, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, quando é que você vai, né, fazer esforços e ir e estar lá, e quando não, né, e quando também você vai recusar algumas coisas que não são remuneradas para dizer, pera, né, acho que tem algo errado nessa estrutura, enfim, por aí. Muito bom. Aproveitando que você falou disso, enfim, tem perguntas ótimas aqui que estão mandando para a gente já vai para elas, mas aproveitando que vocês estão falando muito sobre essa coisa do ofício de crítico, e antes da gente ligar aqui, a gente estava tendo uma conversa rápida, e aí eu estava falando que eu achava um pouco cínico falar de mercado de trabalho para crítico, principalmente pensando na crítica negra, pensando no contexto que a gente tem. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês olham, né? Que tipo de estratégia ou pensamentos ou reivindicações ou, né? O que vocês elaboram a respeito de como é que a gente pode garantir que a próxima geração, ou a próxima não, né? Nossa geração de críticos consiga trabalhar nesse ofício, sendo remunerado, enfim, tendo condições de trabalho, já que, né, o Nicho Responde, eu acho que o Nicho 54, de uma maneira geral, é um instituto que pauta o cinema como mercado de trabalho, né? Como direito ao trabalho, não só a vendida fábrica de sonhos. Bruno, o que você acha? Então, assim, para mim, retomar o caminho primeiro antes de... a crítica foi esse lugar de início, mas tudo que começou a me dar dinheiro não era crítica. Então, eu comecei a dar aula, comecei a fazer júri, comecei a fazer curadoria, tudo por esse circuito que a crítica me deu. Mas eu entendi, voltando do primeiro festival, já que ali eu não ganharia dinheiro. Então, assim, foi algo que me tranquilizou um pouco nesse começo. Porque é isso, enfim, a estrutura está dada, entendeu? A estrutura que é uma estrutura já, para mim, a única transformação possível é ela ser desmoronada e a gente construir de novo. Entendeu? Acho que tem que mudar pensamento, tem que mudar a relação com os corpos, as pessoas precisam aprender a conviver. A gente está falando de coisas básicas, entendeu? De se entender, caralho, existem pretos no Brasil, nossa.
e a partir daí você media relações, né? E eventualmente, e aí isso extrapola o circuito de festivais e tal, a gente está numa economia que entendeu que a crítica não precisa ganhar dinheiro. A minha geração, ela vive isso, a gente não tem festivais pensando, as pessoas precisam, né, enfim, ganhar uma grana para escrever, o que você ganha é isso, enfim, passagem, alguns dão alimentação e tal, mas não, grana mesmo assim, eu mesmo acho que uma vez, mas muito específico. Então, assim, não é um sistema estável, confiável e que tenha credibilidade para que a gente diga, não, vamos seguir que daqui 5 anos a galera não vai rolar. Assim, eu acho que a gente tem que ir fazendo as pessoas chegarem nesse jogo que a estrutura deu aos poucos. Então é isso, é ocupar espaço mesmo. E aos poucos, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, uma pessoa fazendo a seleção, uma pessoa montando júri, coordenando curadoria e tal, a gente começa a mudar um pouco, né, enfim, os limites que estão estreitados por essa estrutura que é o que a Kenia disse. Assim, as pessoas por muito tempo não se preocuparam com isso, porque se você tem herança, você não precisa de salário, saca? Assim, a gente precisa falar o português claro também, assim, não é uma preocupação, saca? Então, a gente, nesse espaço estabelecido, é isso, é ir hackeando e jogando e transformando aos poucos. Por outro lado, enquanto o que a gente pode fazer para que a crítica de fato seja um espaço minimamente rentável, enfim, eu acho que aí sim é construir espaços fora. Eu acho que a gente precisa, através dos festivais que estão surgindo, através, enfim, das estruturas negras que a gente entende de cinema hoje, que não são poucas, a gente tem muitos festivais surgindo, enfim, tem muitos laboratórios e tal, a gente começar a criar, enfim, quais são as nossas demandas nesse jogo de crítica. Como é que a gente cria não só uma estrutura intelectual, enfim, e de pensamento que já existe, como a nossa, mas também que minimamente possa fornecer às pessoas condição para escrever, porque é isso que a gente está falando, né? É garantir que as pessoas possam conseguir terminar um texto sem ter que pensar no boleto. Basicamente é isso, assim. Mas para a crítica é um processo complexo e, enfim, contínuo, sempre. Não é algo que a gente vai chegar e falar, chegamos aqui. É a vigilância e a cobrança, enfim, e o processo contínuo de transformação mesmo, ou, enfim, de construção, né? Boa. Kênia, você, qual é a sua percepção? Não, muito parecido com o do Bruno, eu concordo muito. E eu fiquei pensando, assim, eu acho que estou escrevendo mais ou menos desde 2011, 2010, né, crítica. A primeira vez que eu ganhei dinheiro com crítica, assim, com crítica, com um texto, acho que foi em 2018, assim, né, ou uma oficina, um texto, algo que não é uma curadoria ou uma outra coisa, que é, assim, muito diretamente ligado ao ofício de crítica, para dizer que tem esse lado mesmo da crítica, que ela, em si, não é isso, a gente pode dizer que ela não é remunerada. Você vai ter exceções de exceções, quer dizer, você vai ter um texto pago aqui e ali, mas na estrutura em que ela existe agora, na forma como o Bruno falou, é um ofício que ele sozinho não remunera. Mas, aí pensando também, né, para a galera que possa estar pensando em escrever, querendo entrar nisso, os caminhos, eu acho que são esses que o Bruno já falou, de tentar entender quais os jogos existem, quais as estruturas. Então, se a crítica em si não dá dinheiro, eu consigo começar a dar aula sobre isso, eu consigo começar a fazer curadoria, se for o caso, consigo entrar em alguns circuitos e algumas formas de atuação, e aí esse lugar, né, de ser crítico, de ter textos, de estar discutindo o cinema, te abre esses caminhos, e de circular nos festivais, de conhecer as pessoas, de conhecer, entender essa rede, tanto essa estrutura hegemônica de cinema, quanto essas estruturas, essas redes mais específicas do cinema negro, que, né, então aí, como o Bruno também falou, não são poucas, e são importantes, acho que voltar ao lugar das formações também, que existem bastante. Então, acho que são esses entendimentos para, pensando, né, esse lado crítica como, né, ofício barra talvez alguma rentabilidade essa tentativa de entendimento da estrutura para quem estiver interessado e dentro dessa estrutura entender as formas de hackeá-la, de entrar, de propor coisas e de tentar fazer. Mas
reforçando isso de que como o Bruno falou, não pensado para remunerar mesmo, porque enfim, não é pensado para gente preta sem dinheiro, né? É pensado como a estrutura de cinema no Brasil é pensada para a galera, para os herdeiros, para uma classe média descansada, assim. Classe média descansada, perfeito. Bom, gente, tem uma pergunta aqui do super mencionado Heitor Augusto, que é ótimo, inclusive, acho que a gente inclusive debateu um pouquinho ali no início, que é se vocês, dentro da prática de vocês como críticos e como curadores também, se vocês sentem essa necessidade de classificar o cinema negro, ou com artigo mesmo, o cinema negro brasileiro. Isso existe? O que é isso? Vocês sentem necessidade? Vocês sentem dificuldade? Quem quer começar? Acho que tem que ligar pro Heitor, colocar ele aqui agora nesse chat também e falar para ele responder. Trazer ele ao vivo, né? Fazer o link ao vivo para o Heitor. Que roubada de pergunta, amigo. Não, mas acho que sim e não, vamos lá, né? Para mim tem um lugar simples que seria uma classificação que passa pela autoria. E aí eu acho que essa autoria ela pode, né? A gente precisa sair de um lugar no cinema de pensar autoria só como direção. E entender, né, que o cinema é algo feito coletivamente por muitas pessoas, a maioria das vezes. Então, que essa autoria pode estar em vários lugares e que, inclusive, vários desses lugares não são reconhecidos, né, de autoria negra. Então, se a gente pensa a participação, a autoria de atores e atrizes, se a gente pensa nos roteiristas, se a gente pensa nos diretores de fotografia, enfim, tem vários lugares ali em que você pode ter figuras negras centrais e para pensar os filmes e a gente tem muito esse vício, que também é um vício estruturante de poder, de colocar, né, isso no diretor ou diretora. Então, acho que um lugar, para uma definição mínima. Para mim, cinema negro tem a ver com você ter alguma forma de autoria negra envolvida nele. A partir daí, eu não me interesso em definir mais, assim, mas ele precisa falar sobre isso, ele precisa ter tal e tal coisa. Eu acho que não vejo muito um porquê, e aí entra no lugar do não, né, nisso do não me interessa definir mais, porque eu acho que a gente acaba chegando nos lugares em que você fecha as possibilidades de criação, assim. Então, para que a gente está chamando, né? E a gente volta naquela conversa de antes, né, do nomear a norma, por que a gente não chama o cinema branco de cinema branco, vai chamar o cinema negro de cinema negro, e entendo que existe um lugar político disso, e existe um lugar de... Acho que o Kenia travou. Bruno tá aí? Todo mundo travou? A gente caiu? Tá, né? Bruno, enquanto a gente espera a Kenia voltar, conta pra gente, então, a tua percepção. Então, tem essa questão que eu não sei exatamente, enfim, que momento ela surge como uma questão para a gente pensar, do ponto de vista gente do cinema, que tem feito cinema e que são as pessoas negras no Brasil, nesse lugar de o que é cinema negro, existe cinema negro no Brasil e tal, que é uma conversa que tem o seu nível de importância do ponto de vista da gente demarcar esse lugar, como a Kenia falou, né? De dizer essas pessoas existem, elas não estão fazendo, enfim, filmes que são filmes hegemônicos convencionais que a gente está acostumado. Ao mesmo tempo, eu acho que hoje a gente chegou numa certeza de que isso existe. Embora a gente não consiga, ali numa frase, assim, embora quem tenha essa definição que é muito boa, mas a discussão sobre como definir o cinema negro ou não, ela me parece um pouco menor hoje, em comparação a um outro movimento que, do ponto de vista da crítica e da curadoria, me interessa, que é entender, ok, essa grande miragem, essa grande esfinge chamada cinema negro existe.
O que é de fato ou não, enfim, de fato não interessa. Eu acho que a gente entender que esse cinema negro existe enquanto uma miragem e que à medida que a gente tenta caminhar para essa grande concepção, né, do que seria o cinema negro, a gente inventa outras formas dele existir. Eu acho que é um pouco esse o caminho que o Brasil tem seguido nos últimos anos, assim, desde pelo menos 2013, que é quando o Heitor convoca esse lugar. Eu acho interessante, que é quando surge o que a gente pode chamar de um novíssimo cinema negro brasileiro, que é ali em 2013, com o filme da Everlane Moraes, e a gente começa a, enfim, caminhar para esse lugar de desmontar um pouco esse processo. Então, assim, no meu fazer profissional, tanto na crítica quanto na curadoria, para mim é muito isso. Existe esse cinema negro, essa grande nave que nos sobrevoa. A partir daí eu começo a desmontar. O que esse cinema negro faz com o arquivo e com filme de gênero? O que esse cinema faz com memória e com afetividade? Como esse cinema lida com ancestralidade? A partir daí a gente começa a investigar e descobrir que esse cinema negro, na verdade, é muitas coisas. E não só num lugar genérico, muitas coisas no sentido mesmo de que se a gente colocar 10 pessoas numa mesa, cada uma vai ser com um tema de pesquisa, entendeu? E a gente tem que abraçar essa multiplicidade, que ela é fundamental, assim, como política de trabalho mesmo. Boa. Kenia, você voltou? Quer complementar? Não, acho que Concluir? eu não sei se eu tinha caído muito no meio da fala, mas é basicamente essa ideia de que eu acho que, pelo que eu peguei da fala do Bruno, também foi por aí, de não fixar isso como uma norma narrativa ou estética de cinema negro, né? E entender que são vários cinemas que vão existir a partir dessa nomenclatura e que fechá-la me parece uma coisa um pouco perigosa, assim, um pouco perigosa. Bom, e aí acho que evoluindo a partir daí, como que é para vocês, como críticos de audiovisual no Brasil, criticar uma produção negra que está se estabelecendo, tentando se estabelecer, né, tentando se fortalecer, porque a gente tem um pouco, né, eu falo do lugar muito de criador, tem essa ideia de que uma crítica pode acabar com uma carreira, né? E aí quando você está falando de uma produção que é marginal, como que é para vocês essa responsabilidade, mas não só, né? O que vocês fazem com isso? Como é que vocês lidam com essa responsabilidade? Enfim, e como que avançam a partir disso, exploram e fazem o trabalho que vocês têm que fazer e que a gente precisa que vocês façam, mas sendo um crítico negro, fazendo uma crítica sobre uma produção negra. Não joguei a bola para ninguém, né? Vai, Bruno, conta pra gente. Tá. Então, foi uma questão já, assim, enfim, vários aprendizados. Primeiro eu entendi que, assim, da minha experiência, o filme é sempre maior que a crítica. Então, a minha posição de saída com relação ao filme já é um pouco essa de... Eu estou vendo como alguém que... Vou escrever como alguém que está vendo esse filme aqui. O que eu aprendi é que eu, particularmente, não gosto de amaciar. Porque eu acho que às vezes você faz um filme ruim, ele é um filme ruim, tudo bem, vamos produzir, vamos pensar sobre isso, assim, do ponto de vista técnico. A gente também tem que ter essa consciência, né? De que a precariedade tá sempre no nosso pé, assim, tá o tempo todo, né, ali tentando morder o nosso calcanhar. Então, mas eu tento escrever de um jeito muito mais, né, enfim, que tem a sensibilidade, tem esse tato de entender que esse filme tem uma limitação que, enfim, não é só a responsabilidade do próprio filme. Mas eu aprendi a ter essa relação muito direta com os filmes, assim, eu acho que a gente cresce enquanto produção quando a gente tem esse papo, que é isso, bateu para mim assim, a gente, enfim, escreve um texto, a gente pensa sobre isso, o que esse texto provoca, questões minhas também, a minha subjetividade, pode ser que alguém ache esse mesmo filme que eu achei ruim maravilhoso, e aí isso me interessa muito, assim, eu acho que ter muitas pessoas escrevendo causa esse efeito maravilhoso que é esse choque que produz, né? A crítica tem esse efeito de nunca encerrar as coisas, né? E eu sempre tento não encerrar as coisas nos textos. Então, quando eu escrevo sobre um primeiro filme, por exemplo, eu sempre coloco que, ó, esse é um primeiro filme, viram outros filmes, façam mais filmes, enfim, esses lugares. Mas é uma relação muito minha com o filme, assim, eu tento ver quem fez, como fez, quanto teve de grana, que lente é essa e tal, depois, assim. E às vezes o contrário também, né, de receber filmes que a galera
de modo geral, tem uma recepção muito calorosa, e às vezes eu tenho uma outra sensação, e eu coloco isso para jogo também. E medio, quem fez o filme, enfim, qual o tamanho que esse filme tem no mundo, né? Eu posso bater de tal jeito ou de tal jeito, eu posso elogiar de tal jeito, de tal jeito. Enfim, uma construção de responsabilidade, de fato, né? De você entender que você, querendo ou não, vai comunicar aquilo ali para outras pessoas, e o texto precisa, enfim, né, chegar com respeito. Com força, mas com respeito. E para você, Kênia, como é que é? Não, concordo bastante, assim, esses lugares de pensar mesmo, né? E aí eu acho que essa ideia, né, de colocar o corpo, de se implicar, de se implicar com essas questões diz respeito a isso também, né? Qual é o contexto, quem está fazendo, com quem está falando e como, né? Assim, essas coisas me interessam de serem pensadas. E acho que a única coisa que eu acrescentaria também que, embora isso seja difícil, mas às vezes o não falar é uma forma de falar, assim. Eu acho que isso menos em relação ao cinema negro e mais em relação, vamos dizer, a um cinema racista, mas às vezes também, sobretudo, e aí menos casos de primeiros filmes e mais casos de fato, caminhos do cinema negro que não me interessam tanto. Para mim, mais do que ficar escrevendo sobre isso e dizer, né? E aí eu estou pensando, né? Não primeiros filmes, né? Não diretores e diretoras que estão começando, mas caminhos mais consolidados. Assim. Bom, se não me interessam, eu acho que é mais simples não escrever sobre eles. Né? E porque se a gente vai pensar que também né, tem uma responsabilidade nessa relação, né? Que também, da mesma forma que você falou isso, que é engraçado, uma crítica pode destruir o filme. Não sei, mas sim, uma crítica coloca o filme em circulação de outras formas, várias vezes. Então, o que a gente quer colocar em circulação? Do que a gente quer conversar? E se não dá para escrever sobre tudo, para mim tem sido muito mais uma aposta de ir nos caminhos que me interessam. E aí não é tanto nem uma relação, o filme é maravilhoso, ou o filme, mas caminhos de cinema que me interessam, assim, conversas que estão sendo feitas ali que me parecem conversas que vão continuar e caminhos de conversas que estão, né, no meu local de pensamento, que, mais uma vez, não é o único, não é o certo, não é nada, é só o meu local de interlocução com alguns filmes. Né? Tem vários outros, e que bom, assim, que bom que a gente consegue ser plural nesse lugar, né? Bom, eu até falo porque dentro dessa circulação por espaços de criador, eu sinto que tem um receio muito grande sobre a discussão pública a respeito da sua obra, né? Porque, enfim, a gente estando nesse lugar que, enfim, vocês citam, acho que o Bruno até falou agora na última fala dele, de escassez de acesso à produção, como a gente não consegue produzir muito até ficar bom, às vezes tem uma hipersensibilidade sobre aquilo que você conseguiu finalizar. Mas eu acho que o que é importante que vocês estão trazendo é sobre essa discussão pública, ela é fundamental para a produção, para a obra se tornar realmente uma obra, né? Essa é a última etapa, ou uma das últimas etapas, em que a gente entende dentro dessa história do cinema onde é que ela se encaixa, o que ela diz, ou para onde ela aponta, enfim. Então, acho sensacional tudo isso que vocês colocaram agora. Aproveitando que a gente está nessa linha de perguntas polêmicas, eu queria perguntar para vocês, que eu acho que, enfim, resvala no que vocês acabaram de responder, mas existe essa coisa do discurso da representatividade, que, assim, tem sua importância, mas também tem seus perigos, e eu queria saber como é que ele atravessa aí o trabalho, se atravessa, ou como é que vocês olham para esse discurso da representatividade, da produção que é feita, e é importante porque foi feita por cineasta tal, que é cineasta, faz parte de grupo que nunca teve acesso, enfim, como é que isso atravessa o trabalho de vocês? Quer começar, Bruno? Eu acho que é um pouco isso, entender. É isso, a crítica tende a ser um exercício muito solitário. Então, quando você estabelece uma política interna de como você vai se relacionar com os filmes, eu acho que isso estabelece uma diretriz um pouco mais concreta e real para o que a gente está falando, assim. Principalmente quando a gente fala de uma geração, como é a minha geração, que tem uma galera saindo da faculdade, por exemplo, a galera que entrou para fazer cinema com cota, que hoje está saindo, a galera está fazendo os primeiros filmes, então tem esse lugar da experiência e tal. Então, eu acho importante você ter essa dimensão para além do filme, né, para o extra-campo.
Ao mesmo tempo, aí tem dois lugares. O primeiro, do ponto de vista de pessoas escrevendo crítica, eu acho que esse pelo menos eu tenho a sensação, que é um dos lugares onde essa visão um pouco superficial sobre representatividade e tal, chegou menos. Eu acho que assim, existe uma relação um pouco mais complexa, um pouco mais calejada sobre os significados que isso vai ter, tanto no sentido de mais pessoas escrevendo crítica e a gente se vê, né, nos vemos como um corpo de ofício, pessoas fazendo a mesma coisa, e também com relação a vou falar sobre esse filme nessa chave porque esse filme foi feito enfim, por tal pessoa, com tal experiência, com tal estrutura. Eu acho que isso é um começo, assim, é uma observação que você faz no sentido de localizar esse filme no país que a gente está vivendo, no tempo que a gente está e tal, mas é muito subjetivo também, assim, é isso, é muito um jogo de o que você coloca na luz, o que você coloca na sombra. Eu tenho um texto que eu falo um pouco sobre isso, porque foi a síntese que eu consegui encontrar, assim, de ser sempre esse lugar de mediação. A crítica é um lugar de mediação, não só para fora, mas também para dentro, assim, você sentar com aquela obra um tempo e pensar o que pesa aqui, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que eu menciono, o que eu não menciono, o que eu acho positivo e negativo, por quê? E, enfim, você vai pesando isso. Não, pelo menos para mim, não tende a ser um exercício de ver um filme, entender como bateu e já lançar para o mundo o texto. Eu tenho um processo é isso, de olhar para o filme com um pouco mais de calma para medir todas essas relações e entender que texto que vai para o mundo, né? Então. Você, Kenny? Não, concordo muito, e até porque, pegando esse gancho do Bruno, né, o texto crítico em si, ele também é uma criação, né, ele também entra num lugar de, bom, enfim, arte, não sei, mas de uma criação, vamos colocar nesse lugar, não é só pegar não um texto jornalístico, né, ou nem um texto acadêmico, enfim, que também podem ser criativos, mas que exigem outras coisas. Mas tem um processo de entendimento que eu acho que é o amadurecimento mesmo do texto crítico, né? Quando a gente vai passando, encontrando nossas formas de falar, que nos colocam que filmes diferentes chamam, né, convocam textos diferentes, em tom, em sentido, às vezes mais bem-humorados, às vezes debochados, às vezes textos mais, vamos dizer, de tons sérios, ou, enfim, o tom do filme, não só o tom do filme, mas a nossa relação em relação a esse filme, né? E aí eu digo desse se implicar também no fazer, esse entendimento de que não é tudo igual, não é um texto que você vai lá ficar fazendo uma análise descritiva do que está acontecendo, mas é justamente, eu acho que são esses entendimentos do, esse filme é esse, a relação que eu criei com ele são essas, o contexto onde esse filme está, então, como é que eu quero falar disso? Quais são as formas? Qual vai ser o tom? Qual vai ser a linguagem? Qual é o jogo que eu quero construir a partir disso? Então, acho que pensar esses processos criativos. E aí, né, falei, não cheguei na representação, na representatividade, mas porque eu acho que concordo muito com o Bruno que, para mim, é o ponto assim, né? Eu acho que é o lugar do... Bom, Massa, que é um filme que tenha representatividade, ou filmes feitos com pessoas negras, ou filmes que estão se pensando nesse lugar, mas, assim, o que isso quer dizer? Como é que isso está sendo usado? Como é que a gente consegue, né, para jogar para em outro lugar, pensar representatividade para além de visibilidade dos corpos, né? Porque senão a gente entra em todos esses perigos da tokenização, dessas, né, representatividade que são muito facilmente hackeadas também pelos discursos conservadores, por esses lugares, né, da branquitude que não questiona mesmo o poder, mas então se transforma esses personagens aí, né, coloca os personagens negros aí no meio que não tem nenhuma relação com nada, mas a gente vai poder dizer que tem gente preta no filme. E, bom, né, assim,
façam isso, que bom, para empregar os atores e atrizes pretos, né, também, mas quando a gente vai olhar para esse filme, a gente vai entender o que tem ali, o que é de fato uma construção e o que é vazio, né, o que não está dizendo absolutamente nada, ou que inclusive está ocupando esses lugares, né, de tokenizar mesmo, então acho que uma coisa que né, me interessa, não ao classificar o cinema negro, mas pensar como é que a gente pode né, se relacionar criticamente com ele, é entender quais são as relações postas e entender essas relações para além desse lugar transparente, visível, de uma representatividade que seria só, né, tem o manifesto da Raquel Gates com o Michael Gillespie, que eles têm uma frase que eu acho maravilhosa, né, que corpos negros não são igual a representação, e representação não é igual a progresso. Né? Então, essas ideias, né, que é o lugar que eles vão questionar esses lugares da representatividade, de pera, né, o que é? O que para além do visível, além de um lugar muito imediato, quais relações que essas presenças negras, se elas existirem, estão construindo nos filmes, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim, representatividade é o mínimo, né? A gente começa a conversar daqui para lá, assim, o que isso tem, o que isso constrói, onde é que isso está no jogo, onde é que isso está numa autoria, onde é que isso está no processo de criação, o que isso quer dizer, e isso também não vai se fixar numa essencialidade de, então para ser negro tem que cumprir o critério, né, X, X, Y, aí é um filme com boa representatividade negra. O que é uma boa representatividade negra, né? O que é representação positiva ou negativa? São todas perguntas que elas precisam ser pensadas no nível complexo, assim. Boa. Eu queria perguntar, eu vou ler alguns comentários daqui a pouco que estão rolando ali no nosso Facebook, que eu acho interessante, assim, porque a gente já está se encaminhando ali para a curva final. Mas o que eu queria, uma pergunta que eu queria mesmo fazer para vocês, e aí vocês me falam se, enfim, se vocês sentem a vontade ou não, querem pensar mais para responder essa pergunta, mas é dentro dessa novíssima, do que o Heitor chama dessa novíssima produção audiovisual negra, se vocês veem algum ponto de intersecção, enfim, qual é a leitura de vocês sobre essas produções que começaram a acontecer a partir, né, dessa última década de produção de cineastas, realizadores, roteiristas negros e negras? Vocês, enfim, o que vocês sentem? O que ela representa para vocês e o que são esses pontos de contato entre elas? Quer começar, Bruno? Pode ser, pode ser. Então, eu tenho pensado... eu acho um exercício maravilhoso esse, porque ele diz muita coisa. Você sentar numa mesa e pensar, deixa eu ver o que esses filmes feitos durante 10 anos significam, é muita coisa. A gente tem essa filmografia, ela é real. Então é um exercício, é um convite. Fica o convite, se todo mundo tiver interesse, há muito material para ser estudado, não tem pouca coisa. Se a gente for pegar a galera dos anos 70, 60, enfim, essa outra geração que é mais fragmentada, mas que também está aí, enfim, é isso, há cinema negro no Brasil. Para responder a pergunta, é isso. Mas eu tenho pensado muito sobre como muitos desses filmes têm pensado a violência. Eu acho uma discussão fundamental para o nosso tempo, assim, como a gente mostra a violência num mundo tão violento, né? Como que o cinema, e aí enfim, uma conversa da minha cabeça, né, que eu tô soltando aqui, como que o cinema disputa no sentido de não normalizar a maneira como o mundo tem representado violência. Acho que a gente tem um mercado de consumo de violência que é surreal. Enfim, se a gente for pegar grupo de WhatsApp no Brasil com imagem que circula de sensacionalismo, a gente toma um susto. Então, acho que o cinema tem muito esse lugar, para nossa experiência negra, de ser pessoa negra no Brasil, tem tido muito esse lugar de refletir sobre violência e levar essa discussão para vários lugares, não só para a reprodução da violência, né, que enfim, essa reprodução do trauma através da imagem, enfim, né, enquadro e tudo mais. Acho que tem esse salto a mais que é
pensar a representação da violência, como a gente, né, constrói, enfim, violência pelas imagens do cinema. E, ao mesmo tempo, que eu acho muito interessante é que um outro elemento que eu consigo encontrar é a fábula. A fábula também nesse lugar muito mais amplo, não só a fábula no sentido tradicional europeu, que é a fábula com, né, uma historinha no fim, que tem ali uma moral, mas a fábula no sentido de fabular a existência, fabular o que nós estamos vivendo, fabular esse país, fabular outro país também muito, né? Então a gente tem visto muitos filmes que estão nesse lugar de pensar fábula. Inclusive a própria crítica tem se pensado como um lugar de fabulação. Kenya fala muito sobre isso, enfim, outras críticas falam muito sobre isso, que é esse lugar de transformação né, numa chave mais complexa e mais profunda. Então, eu acho que é isso. Tem me interessado muito pensar a violência e fábula, como esses 10 anos de filmes, desde 2010 até 2020, tem pensado isso. E, inclusive, o eixo, né? Como violência e fábula são pensados ao mesmo tempo. Que é o Brasil, né, gente? O Brasil é isso. Infelizmente ou felizmente, depende do lugar que você tá. Mas eu acho que é um pouco isso. Violência e fábula tem me chamado bastante atenção, como tem aparecido. Assim. Muito bom, muito bom. E você, Kenia, o que você vê aí de elementos? Não, o Bruno já adiantou, né? Assim, eu acho que esse lugar talvez é, que, que eu tenho tentado pensar, né, a partir até de uma própria pesquisa anterior, que era com afrofuturismo, e depois entender, né, o que seria a especulação dentro do cinema negro e como essa especulação aparece nesses lugares de transformação. E eu acho que, né, é curioso trazer a violência, assim, que é muito presente mesmo, acho que é um ponto bem chave, assim, porque a gente tem, de um lado, uma produção e uma certa, inclusive, expectativa anterior a esse cinema negro, de que ele estivesse nessa chave realista, naturalista de produção, né, ou reprodução dessas violências no cinema e do racismo e de todas essas relações de opressão, que me parece, talvez, se a gente for pensar assim, numa geração anterior a essa, ainda um ponto, né, muito importante você pensar. Óbvio que o Manifesto do Dogma ele nunca foi exatamente cumprido, mas assim, se a gente pensa no Manifesto do Dogma, tem uma ideia de que os personagens têm que ser comuns, não pode ser história de super-herói, não pode ser, né, uma super-invenção, uma certa reivindicação de um cinema negro que fosse o cinema negro do cotidiano, e que entendo nessas chaves naturalistas, realistas, com muitas aspas, uma grande discussão do que de como isso se dá ou não, mas o que eu quero dizer, se a gente pensa nessa geração anterior, eu acho que tem não só, mas uma chave muito grande dentro desse lugar dessa produção naturalista, realista. E que eu acho que essa geração que ela começa a fazer, e aí também todos os riscos de a gente estar aqui generalizando pra caramba, falando, né, de uma produção que é enorme, que a gente nem dá conta de assistir tudo, de saber tudo, assim, pensando em termos muito gerais, um lugar de deslocamento que eu vejo nessa geração seria essas entradas maiores no campo especulativo, no campo de fabulação, e que desloca, né, sai um pouco, em alguns lugares, dessa chave naturalista realista. Por outro lado, uma coisa que, né, sempre que eu falo isso, eu penso, né, Alma no Olho é um filme que, né, o primeiro filme do cinema negro brasileiro, que em 73 é um filme que a gente poderia ler nessa chave que a gente está chamando de especulativa e de fabulação, e que esses filmes de agora estão recriando, refazendo, enfim, fazendo outras coisas. Então, também para não parecer, então agora essa geração está fazendo algo que é... Não, então, acho que inclusive pensar essas chaves, mas aí olhar para trás e falar, não, mas pera, né? Isso tá também até numa genealogia desse cinema, como parece que um filme como Ori traz algumas coisas de fabulação, algumas coisas dos documentários dos anos 80 trazem fabulação, um filme como Carolina, do próprio Jefferson D, né, que fala que né, do manifesto, que vai falar, né, dessas cenas não inventadas, mas que tem uma fabulação, tem uma performance, tem tudo ali
Então, me parece que também, ao mesmo tempo que penso isso muito em relação a esse novíssimo cinema, acho que é interessante fazer esses exercícios de olhar para trás e ver que são linhas, né, de produção que já estavam ali, né, que sempre atravessaram essa produção de cinema negro, que talvez agora o que tenha de diferente seja um número maior de filmes que apontam para esse lugar. Muito, muito bom. Eu vou resgatar aqui alguns comentários que a gente recebeu ao longo da nossa live, de 3 pessoas aqui. O Gabriel Araújo coloca: me encontro demais nessa fala da Quênia. Possivelmente minha grande frustração com a crítica é essa dificuldade de colocar ela em primeiro plano. É sempre trabalhar durante o dia e escrever quando dá, na famosa madruga. A Laila fala uma coisa muito parecida. Isso atravessa muito no lugar de me dedicar mais ao trabalho de produção do que conseguir me dedicar mais à curadoria ou estudo acadêmico. E aí, por fim, a Lorena pontua aqui muito brilhantemente: é uma luta diária se manter. Isso impacta muito na construção do nosso pensamento, de elaborar coisas consistentes, com continuidade. Parece que estamos sempre correndo afobados. Uma vez a Laís Machado falou que é como se sempre fosse a primeira vez. Acho que fala também sobre essa dificuldade de continuar naquilo que a gente faz mesmo. Então, aí, reverberando essa conversa, enfim, essa conversa como um todo, que fala sobre o lugar, o espaço do negro dentro desse ofício da crítica e da curadoria. E aí, aproveitando para perguntar para vocês, o que vocês, para essa galera que está chegando, para essas pessoas que estão estudando, entendendo que a reflexão crítica é um lugar onde elas se encontram, vocês dariam algum tipo de conselho, algum tipo de caminho, onde estudar, quais são as fontes de informação, de que ferramentas utilizar? Eu sei que é uma pergunta meio capciosa, mas, Kênia, conta pra gente. Você tem algum conselho para dar? Não, vamos lá. Acho que o primeiro lugar é assim, produzam, escrevam, façam, sabe? Com toda a dificuldade, com toda a linha de precariedade, com tudo, tem um certo lugar do é necessário. Você pode fazer 500 mil oficinas de crítica, e se você não parar, sentar, escrever textos, experimentar e entender como é que você pensa, como é que você se relaciona com filmes, como é que você escreve ou fala, enfim, se for uma crítica falada, como é que é o seu ofício crítico, não vai rolar. Então, tem um lugar do fazer que é muito importante para a crítica, o fazer, assim. E a gente está justamente, a todos os comentários reverberam o quanto é difícil ter tempo, disponibilidade e horários para fazer, mas tem um certo lugar do... se você entende que é um caminho que se deseja seguir, procure formas de fazer e ir fazendo, e aí, a partir disso, ir pensando, melhorando, e aí, sei lá, fazendo curso. Acho que, né, um outro caminho, procura a galera que está fazendo, tanto para trocar ideia, tanto para acompanhar os trabalhos, assim, acompanha lá né, eu acho o trabalho que Bruno, Lorena, a galera da Sessão Aberta tem feito um trabalho muito maravilhoso de crítica negra no Brasil mesmo, e de acompanhar esses lugares. E aí tem outras pessoas, né? Tem o trabalho do Heitor, tem o trabalho do Juliano Gomes, tem o trabalho da Janaína Oliveira com Ficine, que não está exatamente na crítica, mas que está ligada a essa construção de pesquisa e pensamento. Tem minhas coisas lá no Explode, enfim, tem uma galera produzindo e tem mais gente, assim, tem algumas pessoas. Então, procure, busca, leia, troque ideia, para ir entrando nesse circuito, assim, né? Como a gente falou, é uma estrutura perversa em vários lugares, né? Porque não é feita mesmo para a gente, e não é feita, não é pensado no lugar de remuneração, tem várias complicações, mas acho que o que fortalece, o que ajuda a conseguir continuar fazendo e
entrando, encontrando essas redes, essas comunhões, esses espaços de construções coletivos, esses espaços de troca de ideia, de pensar junto, assim, né? Como o Bruno falou várias vezes, o fazer crítico é solitário, mas eu acho que e essa escrita ela é mesmo, mas acho que esses outros processos não precisam ser, inclusive, né, não devem ser, né, para que a gente consiga, acho que espaços como esse, os espaços dos festivais, quando for possível, vá, porque são espaços em que a gente entende que, eu não estou sozinha nesse rolê, né, tem uma galera fazendo, tem uma galera se virando, tem uma galera passando por perrengues parecidos, então, né, junta nessa energia de galera, de bonde também para seguir em frente, assim, eu acho que seriam os caminhos que não são simples, mas que acho que são possíveis. Boa. E você, Bruno? Então, só complementando o que a Kenia disse, eu acho que é importante a gente ter consciência de que é isso. O fazer crítico, ele tende a ser solitário, mas a gente tem muita gente pensando crítica no cinema no Brasil hoje. De fato, assim, a gente tem uma geração de pensadores e pensadoras de cinema que ela é real. Eu tô falando com a Kenia aqui. A Kenia é uma das minhas mestres, entendeu? E ela tá aqui trocando ideia comigo. Então, assim, essas pessoas estão aí. O Heitor é essa figura também fundamental para mim. Então, acho que entrar em contato com essa galera, enfim, com a gente, estamos aqui, é isso, vamos trocar e, enfim, a gente vai descobrindo. Além disso, acho que uma dica prática é tente circular nos espaços da sua cidade, do seu local, assim, tente ir para os festivais, enfim, abre um blog, coloca os textos lá, vê se tem outros espaços onde você possa eventualmente publicar. E é isso, na nossa própria cidade, às vezes a gente tem muita coisa e, enfim, viajar com festivais para cobrir é uma outra história, se fizer sentido, enfim, e aí é isso também, se organizar, ter um projeto, entender qual o lugar que a crítica terá na minha vida nessa estrutura enfim, de trabalhar com cinema, de me relacionar com cinema. Mas eu acho que se aproximar das pessoas que estão fazendo, entender o tamanho que essas pessoas têm, porque não é pouca coisa. A gente tem uma geração muito, muito rica e, enfim, que vem de um processo também, né, histórico que não pode ser esquecido. E, ao mesmo tempo, estou passando um carro aqui na rua. Ao mesmo tempo, é isso, encontre lugares na cidade de vocês, assim, acho que é importante. Muito bom, muito bom. Gente, foi sensacional esse encontro. Acho que, enfim, a galera tá vibrando aqui nos comentários. Eu estou muito, muito feliz. Confesso para vocês que eu estava um pouco apreensivo para essa conversa. Eu sempre fico, né? Falar em público não é muito meu forte. Fico um pouco com dor de barriga quando eu sei que vou ter que ficar falar em público. Mas para essa conversa em específico, eu estava muito curioso, assim, um pouco eu estava tentando entender se eu ia dar conta do recado, assim, de trazer as perguntas certas, enfim, mas vocês, enfim, são duas pessoas que são muito referência para mim, para todas as pessoas que estão acompanhando e para mais um monte de gente, então eu estou muito feliz aqui com todos os lugares onde a gente chegou com essa conversa. Acho que, enfim, como todas as outras conversas que a gente responde, ela é um ponto de partida. Eu acho que a partir daí, na verdade, é um ponto no meio, né? Vocês, nas próprias carreiras, já começaram a ter essa conversa, a levantar pontos muito fundamentais para essa conversa sobre negritude e audiovisual. E eu acho que o papel do Nicho 54, o meu papel aqui dentro do Nicho Responde, é justamente conseguir tocar essa conversa para frente. Eu queria só ouvir de vocês, então, as considerações finais, saber o que vocês acharam também. E vamos lá, Kenia, conta pra gente. Foi um prazer, assim, sempre conversar sobre crítica e sobre crítica negra, pensar essas experiências, conversar um pouco com o Bruno, assim, sempre bom, né? Pessoa que mesmo tem vários pontos ali de confluência e tal. Não estava conseguindo acompanhar o chat, mas, né, já vi que tinha várias pessoas, queridas corações aí, e fico feliz, assim, né? Acho que esses espaços de conversa, de troca, de entendimento, são muito bons mesmo para a gente não entender que não está sozinho, assim, né? Acho que essa ideia de movimento tal é também essa ideia de que vamos lá, gente, vamos fazendo e tem uma galera fazendo,
vamos se encontrar como der, né? Agora a gente está nesses encontros assim, mediados, mas e quando der para ser presencial também, assim. Mas isso, foi massa, um prazer mesmo. Muito obrigado. E você, Bruno? É isso, massa demais trocar essa ideia. Eu acho que é isso. Eu não tinha isso quando eu comecei. Imagino que Kênia também não. Enfim, uma galera não tinha esses espaços de. Que é isso, né? Você vê e você fala, olha, essa pessoa faz o que eu quero fazer, e as pessoas existem, enfim, existem meios e tal. Eu acho que é fundamental mesmo, sobretudo no momento que a gente está vivendo, da gente se ouvir, se saber, se conhecer, e é isso, saber que é possível. É difícil, mas é possível. Então é isso, valeu, gente. Obrigadão, foi massa demais. Maravilha, queridos. É isso, a gente fica aqui deixando o convite para a gente ainda tem mais 3 sábados de Nicho Responde. A gente ainda fala sobre direção de fotografia, direção e produção executiva. No próximo sábado, às 4 horas, a gente também vai estar aqui falando sobre direção de fotografia. Os convidados a gente vai anunciar aí ao longo da semana nas redes sociais de Nicho 54, Facebook, LinkedIn, Instagram. Como eu tinha prometido, a gente vai organizar esses links aí que foram citados durante a nossa conversa para a gente compartilhar com todo mundo. Acho que é uma maneira também de manter a conversa acesa. A gente convida vocês que estão aí assistindo também a, durante todo o período dessa semana e para sempre, dentro das redes de 54, pontuarem, pautarem, porque acho que esse é um pouco do nosso papel de gerar essa reflexão sobre profissionais negros dentro do audiovisual. E é isso, a gente se vê na próxima semana. Tem que fazer aqui, agradecer os nossos apoiadores, sem os quais a gente não poderia estar fazendo esse encontro, que é o apoio do Instituto Ibirapitanga e a parceria de divulgação da Imprensa Marrom e o Projeto Paradiso. E quero agradecer também a Tamires Hilário, que fica aí fazendo essa intermediação, ela não aparece aqui, mas está muito presente durante todo o Nicho Responde, trazendo as perguntas aí do Facebook para a gente aqui. É isso, queridos. Obrigado mais uma vez e a gente se vê. Beijo.